Ser conservador, então, é preferir o familiar ao desconhecido, o testado ao nunca testado, o fato ao mistério, o atual ao possível, o limitado ao ilimitado, o próximo ao distante e o suficiente ao abundante. Esta é a citação de João Pereira Coutinho, citando Oakeshott, nesse livro As Ideias Conservadoras. Bem, se é assim, se um comportamento conservador se pauta por essas questões, resta então uma pergunta pra gente. O que levou os conservadores britânicos a darem um salto no escuro chamado Brexit? Esse é um dos temas do nosso Vale Saber dessa semana. Após 3 anos de intensos debates, agora é para valer. O desligamento da União Europeia do Brexit completa então uma semana. O Reino Unido tem até dezembro de 2020 para poder revisar os seus acordos econômicos, tratados políticos com a União Europeia. Entretanto, os analistas chegaram a um consenso de que, na verdade, esse tema, o Brexit e todo esse processo de desligamento, ainda vai tomar conta da pauta política por no mínimo mais 5 anos. Por esse motivo, eu gostaria de abordar esse tema em 3 pontos. Vejamos. Se você não tem muita ideia ou então não acompanhou o noticiário do que seja o Brexit, rapidamente. Essa conversa, o desligamento do Reino Unido da União Europeia, começou lá nos idos de 2013, quando David Cameron tentou conseguir a adesão da ala mais à direita do Partido Conservador, prometendo um plebiscito para poder consultar o público, a população, a respeito da permanência ou não no bloco. Entretanto, em 2016, diante do plebiscito, para surpresa geral, a saída, o sim, devemos sair da União Europeia, venceu por aproximadamente 3% de vantagem. Diante dessa surpresa, Cameron renunciou ao cargo e então Theresa May tentou fazer de tudo para viabilizar o Brexit, não conseguiu e coube a então exótico Boris Johnson levar a cabo esse processo de desligamento da União Europeia. Segundo ponto. Bem, existem algumas questões que ainda são bastante nebulosas a respeito do Brexit, não somente em termos europeus, internacionais, mas também que podem tocar a diplomacia brasileira. Vejamos algumas questões que ainda se impõem. No primeiro momento, como ficarão as relações de Escócia e Irlanda do Norte, por exemplo, com o Reino Unido? Porque, afinal de contas, em ambas regiões, a maioria disse não, ou seja, queria permanecer na União Europeia. Então fica a pergunta, se essas regiões decidem fazer um plebiscito para sair do Reino Unido, como então a coroa vai se comportar? E o parlamento britânico também. Uma outra questão é como que você vai levar adiante todo o processo de revisão dos acordos econômicos, tratados diplomáticos, acordos políticos com cada um dos 27 países europeus. E particularmente em relação ao Brasil. Você encontra pesquisadores e analistas dizendo que a saída da Inglaterra do Reino Unido pode trazer algumas vantagens para o Brasil, afinal de contas existiriam possibilidades de negociações diretas. Entretanto, a gente precisa aqui destacar um ponto. No final do ano passado, de 2019, houve a assinatura de um acordo histórico entre o Mercosul e o bloco da União Europeia. Diante dessa assinatura, como fica então as relações entre Brasil e Mercosul, Brasil e Inglaterra, Brasil, União Europeia e União Europeia e Mercosul? Como você pode notar, não são questões fáceis de serem respondidas. Qualquer pesquisa mais contundente, mais consistente nas redes sociais não vai deixar você satisfeito com as respostas que você vai encontrar. O que nós precisamos considerar é que, de fato, o Brexit levanta todas essas questões que serão respondidas à medida que houver o desligamento do bloco europeu. Por fim, é preciso chamar a atenção que o Brexit, a consulta pública, o plebiscito aconteceu no ano de 2016, isto é, no mesmo ano das eleições de Trump. E um fato que liga esses dois eventos é a forte atuação da empresa Cambridge Analytica em ambos eventos. Vocês devem se lembrar que a Cambridge Analytica, junto com o Facebook, prestou serviços às campanhas políticas, principalmente na tentativa de capturar a atenção da população junto aos candidatos da chamada nova direita, ou então direita alternativa. Dessa maneira, então, nós tivemos uma onda de populismo e também de neoconservadorismo, principalmente porque, na tentativa de fazer aderir esses candidatos junto à população, houve basicamente a manipulação de fatos, a elaboração de falsas narrativas e principalmente a exploração de elementos irracionais e emocionais que de fato distorceram o campo da política. Enfim, essas questões então mostram para nós que o Brexit tem muito a nos ensinar, particularmente ao Brasil nesse ano de 2020. Afinal de contas, nós temos eleições municipais que ocorrerão daqui a pouco.
Dessa maneira, é preciso considerar que a digitalização da nossa vida em sociedade é uma espécie de energia elétrica, uma coisa sem a qual não existe vida social. Portanto, ela impõe para nós muito mais questões do que respostas e muito mais cuidado do que aventuras. Até mesmo porque, nessa semana, o Congresso está voltando à ativa. É preciso levar em consideração que nós temos muitas questões a serem respondidas também no Brasil. A exemplo da reforma fiscal, a exemplo da reforma administrativa, a exemplo da revisão do Pacto Federativo, a exemplo da indicação do novo cargo ao Supremo Tribunal Federal. Por essas razões, sejam vocês de direita ou de esquerda, conservadores ou progressistas, estão convidados e convidadas a continuar nos acompanhando aqui nas redes sociais do jornal O Vale, no Face, no Instagram, no canal do YouTube, assim como também nas redes sociais do canal Vestibular em Cena. Um beijo, um abraço, boa semana para vocês. Deixem aqui mais uma vez nos comentários as suas sugestões de temas para as próximas semanas. Tchau, tchau!